Olá pessoal, eu sou o professor Juarez, professor do quinto ano, e agora começa mais uma videoaula do Plano de Estudo Tutorado, volume 3, quinto ano, semana 2, disciplina Língua Portuguesa. Vamos lá ver o tema lá, tema polissemia. Tem um lembrete lá, nessa semana você vai aprender sobre polissemia, compreender o significado das palavras, compreender o significado das palavras é indispensável para entender o funcionamento da língua portuguesa. Em nosso idioma, a ciência que se ocupa em desvendar significados e interpretar palavras e expressões é a semântica. Quando conhecemos bem as palavras e temos um vocabulário razoável, escrever um texto fica muito fácil, pois temos à nossa disposição uma variedade de vocábulos que podem ser selecionados de acordo com a pertinência do momento. Então, como vocês viram aí, nós vamos ver esse assunto, polissemia, né? Mas lá mais para baixo você vai ver que é o estudo dos significados das palavras. Então, quando nós falamos de polissemia, nós estamos falando de os vários significados que uma palavra pode ter. Às vezes, então vamos lá para uma breve apresentação. A palavra polissemia, do grego polissemos, poli significa muito e sema significado. Então, como eu disse, né, significa algo que tem muitos significados. Quando eu estou falando de polissemia, estou falando de vários significados das palavras. Então, por isso que a língua portuguesa é bastante complicada, bem difícil de entender, porque uma palavrinha só pode ter vários significados e você tem que ter esse cuidado para empregar corretamente dentro do contexto correto. Então, olha lá, polissemia é um fenômeno linguístico caracterizado pela existência de um termo que apresenta mais de um significado. Volto a falar, né? Mais de um significado. A palavra língua, por exemplo, pode significar um órgão ou um idioma, de acordo com o contexto que é empregada. Se não forem bem contextualizadas, algumas palavras polissêmicas podem gerar uma ambiguidade, que é duplo sentido enunciado. Então vamos lá, a palavra língua, um exemplo aí de polissemia, que é o que? Um órgão do corpo humano, né? Nossa língua. Mas também pode ser o que? Pode ser a língua, por exemplo, a língua portuguesa, o idioma que nós falamos, né? Pode ser um órgão ou um idioma. O idioma inglês, o idioma português, vários idiomas que tem no mundo. Mas também pode ser língua, né? Língua humana, língua de boi, língua de vaca, língua de gente, o órgão mesmo. As palavras polissêmicas apresentam sentidos distintos, mas preservam relação entre si, fazendo parte de um mesmo campo semântico. Então, nesse caso aqui das palavras polissêmicas, quando eu falo campo semântico, elas têm o mesmo, são vários significados de uma mesma palavra. Isso é chamado de campo semântico. Tá igual língua, nós falamos de uma mesma palavra, mas estamos falando também dos vários significados que ela tem, que é idioma, que é órgão, que é um órgão do corpo humano, ou de qualquer animal que tenha língua. Então isso é o campo semântico da palavra língua. Alguns exemplos para ilustrar situações de polissemia. Vamos ver aqui, ó. Exemplo 1 lá. A mãe vela pelo sono do filho doente. Vela. Vamos ver a palavra vela aqui. 2. O barco à vela foi movido pelo vento. 3. Quando acabou a luz, a menina acendeu a vela. Então você vê o 1 aí, ó. 3 frases tem a palavra vela. Então todas as 3 aí tem um significado diferente. A palavra é a mesma, mas o contexto é diferente. Então vamos ver lá. A vela é polissêmica porque pode apresentar vários sentidos de acordo com o contexto que é empregada. Vamos ver na primeira lá. Na primeira oração, né, a mãe vela pelo sono do filho doente. A palavra vela é uma conjugação do verbo velar, ou seja, fica em
vigília, ela fica a noite inteira olhando para o filho que está doente, medindo a febre, então ela não dorme, a mãe não dorme. Na segunda oração, vela refere-se ao pano resistente que é preso aos mastros das embarcações para fazê-las andar. Então, lá o barco, a vela, né, aquele panão que tem no barco, que o vento empurra ele para ele movimentar o barco. Então, essa vela aí já está em outro contexto, aí, outro significado. E na terceira oração, vela, quando acabou a luz, a menina acendeu a vela. Vela refere-se à peça de cera, né, objeto de cera com pavio com pavio no centro que serve para luz, né, igual essa vela que nós usamos aí para clarear quando acaba a energia. Então, vocês perceberam aí, ó, que vela é uma palavra que polissêmica, né? Ela apareceu em 3 contextos diferentes, mas a palavra é a mesma. Então, isso é chamado de polissemia, vários significados de uma mesma palavra. Tem que ter cuidado para não, às vezes, não gerar duplo sentido, como diz lá atrás, ambiguidade. Ainda outro exemplo, vamos ver lá no outro exemplo. Ele sempre traz um boné na cabeça. Vamos ver que a palavra é cabeça, polissêmica, aí, ó, parte do corpo humano. Ó. Ele sempre traz um boné aonde? Na cabeça. Então, a palavra cabeça se refere a corpo humano, parte do corpo humano. 2. Ele é o cabeça da equipe. Esse cabeça aí, qual o significado desse cabeça? Líder, né? Quer dizer que ele é o líder da equipe, é ele que dá as regras lá. 3. Acertou o dedo e não a cabeça do prego. A cabeça do prego aí, o que é essa cabeça aí? Parte superior do prego, né? Aquela lá que bate o martelo. Então, a palavra cabeça também é polissêmica, vários significados. E é importante ressaltar que nos exemplos citados, as palavras apresentam significados diferentes, mas preservam relação entre si, fazendo parte do mesmo campo semântico. Então, eu acabei de falar, né? Uma palavra, se ela tem os vários significados, ela é polissêmica, mas quando eu estou falando dos significados de uma mesma palavra, isso é chamado de campo semântico, de uma mesma palavra, igual cabeça do corpo humano, cabeça líder, cabeça parte do prego. Isso eu estou falando dos significados da palavra cabeça. Então, isso é campo semântico, é os significados de uma mesma palavra, chamado de campo semântico. Então vamos lá para atividades. Redija novamente as frases abaixo de forma lógica e completa, porém com o emprego das palavras grifadas com outro significado. Então aqui nós temos aqui a letra A. Este aparelho precisa de uma pilha especial. Então você vai criar para mim outra frase mudando o significado da palavra pilha, a palavra que está aqui grifada, está em negrito. Você vai colocar ela em outro significado. Ó. Essa pilha que nós estamos falando aqui é aquela pilha que coloca em aparelho. Mas tem várias outras pilhas aí. Ó. Vamos ver lá qual outro significado poderia empregar a palavra pilha, né? Ou uma pilha de nervos, né? Fulano está uma pilha de nervos, quer dizer que ele está muito nervoso. Ou, eu arrumei essa pilha de livros, né? Que é bastante livros amontoados. Então, dessa forma, se você vai redigir outra frase com outro significado da palavra pilha. Na letra B, a mesma coisa, redigir outra frase com a palavra letra. Aqui, ó, qualquer letra do alfabeto tem uma letra maiúscula e uma letra minúscula. Palavra letra, agora você vai empregar a palavra letra em outro sentido, né? Tem vários, letra de música, vários outros significados aí. O gol de letra, né, que fala nos jogos. Vamos lá para o número 2. Observe a tirinha de Garfield e Jim Davis. Vamos ver lá, a tirinha lá. Vou aumentar aqui um pouco aqui para mim enxergar melhor. Olha lá. Como está a costela? Me dói um pouco. Eu quis dizer a da vaca. Eu lacei. Você acha que eu tiro radiografia das costelas que eu cozinho? Pois deveria. A vaca é um ser humano como qualquer outro. Eu me recuso a participar dessa conversa.
Então vocês prestem atenção aí, que foi uma conversa, né, bem interessante aí de polissemias. Dá para perceber a polissemia aí nesse texto, mas também é o que eu falei lá, tem que ter cuidado para não confundir polissemia com ambiguidade. Vocês viram aí que no texto as crianças aí, o Jim Davis aí tá, e outra criança que eu não sei o nome, eles estão confundindo costela de vaca, ou a costela humana. Então gerou o que? Duplo sentido, e não é isso. Polissemia é significados diferentes, dá para perceber a polissemia, só que aí dá para perceber o duplo sentido das palavras aí. Aí vem lá, qual palavra utilizada na tirinha que tem mais de um significado? Bem simples, né, gente? Aí tá a palavra aí. Qual foi na tirinha aí que tem mais de um significado? Ó, como está a costela? Tá vendo? Tem lá, letra A, vaca, humano, costela ou radiografia? Qual dessa aí? Número 3, leia a tirinha do Agar. A polissemia também pode estar presente nas histórias em quadrinhos e tirinhas. Aí tem lá, Agar, o horrível. Aí a tirinha lá, o Agar lá fala, olá, Dirk sujo. Fala aí, Agar. Me diga, tem uma coisa que eu sempre quis te perguntar. Você te chamam de sujo porque você é fisicamente sujo ou porque você luta sujo? O que é aquilo? O sujo mostrou. Ele olhou, né? E aí, ó, onde? Ele socou a porrada, ó, mandou a porrada lá e pou! Esse pou aqui é chamado de onomatopeia, né? Que são esses sons da língua aí que geralmente usam tirinhas. Mas geralmente é isso aí, é chamado de uma figura de linguagem chamada onomatopeia. Aí, ó, acho que isso responde minha pergunta, né? Então, provavelmente é porque ele joga sujo, né? Porque ele é sujo. E também, né? Que tá muito ali, ó, muito desarrumado ali. Deve ser as duas coisas aí. O efeito humorístico da tirinha foi produzido, letra A, pela pergunta que H fez a Dirk, B, pela resposta que Dirk H, pelo efeito sonoro provocado pela onomatopeia pou, ou letra D, pelo jogo de sentidos provocado pelo uso das palavras sujo, fazendo com que a palavra assumisse um efeito polissêmico. Número 4, leia as frases abaixo, procure em um dicionário o verbete grifado e copie a definição que explica o sentido dessa palavra. Caso você não tenha um dicionário em casa, observe o sentido da palavra na frase e registre sua ideia. Então, você vai aqui, ó, letra A, meu filho é fera na informática. Se você tiver um dicionário aí, você vai colocar só o verbete, só aquela parte que diz respeito a esse fera aqui. O que é esse fera? Se você não tiver um dicionário, preste bem atenção, né? Tentar fazer sem o uso do dicionário ou da internet. O que é o fera na informática? Que ele é bastante o que? Ele tem grande habilidade na área de informática, na computação. Mas se você tiver um dicionário, você vai caçar aquela partezinha, o verbete, chamado de verbete, que a palavra fera lá vai ter vários significados. Verbete 1, verbete 2, verbete 3. Aí você vai caçar só o verbete que explica esse fera aqui nessa frase. Eu não quero todos não, só o verbete que explica fera nessa frase aqui. Que é o indivíduo que possui habilidade na informática. Mais ou menos isso. Igualzinho na letra B, ó. Fiquei uma fera quando meu carro enguiçou. Então esse fera aqui, você vai caçar também o verbete aqui, que explica esse fera aqui, né? Que a pessoa ficou, um exemplo, ficou bastante zangado quando o carro enguiçou, e aí por diante. Então, encerra-se mais a semana da língua portuguesa aí, a segunda semana, né? Na oportunidade vocês compartilhem, inscrevam-se no canal lá, e até a próxima, hein, pessoal. Tchau.